Você já reparou que existem pessoas que postam vídeo durante anos e não crescem? E ao mesmo tempo existem criadores que parecem praticamente do nada e começam a ganhar inscritos, visualizações, audiência rapidamente? Durante muito tempo eu acreditava que a diferença entre essas pessoas eram apenas uma palavra: consistência. Eu realmente acreditava nisso. Achava que bastava continuar postando. Achava que se eu publicasse vídeo após vídeo, semana após semana, mês após mês, o crescimento viria naturalmente. Porque era isso que eu ouvia em todos os lugares. Eu ouvia que eu tinha que continuar, não desistir, ser consistente. Então, foi exatamente o que eu fiz. Eu gravava, editava, postava e repetia. No começo, isso pra mim até fazia sentido, porque quando o vídeo ia mal, eu pensava, tudo bem, o próximo vai ser melhor. Quando o outro vídeo não performava bem, eu dizia, tudo bem, é só eu continuar postando. E assim eu fui seguindo. Mas depois de um tempo, eu comecei a notar uma coisa estranha. Os meses estavam passando, eu estava trabalhando muito mais e estava produzindo muito mais, mas os resultados não estavam acompanhando mais. E foi aí que surgiu uma pergunta que eu tentei evitar durante muito tempo. E se eu estivesse fazendo muito esforço na direção errada? Porque existe uma diferença enorme entre trabalhar muito e trabalhar certo. Você pode correr durante horas, mas se estiver correndo na direção errada, você só vai se afastar do destino. E foi exatamente assim que eu comecei a me sentir. Eu estava ocupado, eu não estava avançando. Até que um dia um amigo meu, que já tinha muita experiência criando conteúdo, me falou uma coisa simples. Tão simples que naquele momento eu nem me dei muita importância. Ele olhou pro meu canal e falou que meus vídeos não são um problema. Eu lembro que na hora eu fiquei confuso, porque se meus vídeos não eram o problema, então o que era? Foi aí que ele completou. Talvez as pessoas simplesmente não estejam clicando neles. E aquilo me deu um baque, porque eu estava tão preocupado com a qualidade do conteúdo que nem tinha parado para pensar seriamente na porta de entrada do meu canal. Eu estava focando apenas no vídeo, mas esquecendo do clique. E naquele momento eu percebi uma verdade que mudou completamente a forma como eu enxergava o YouTube. Sabe, o melhor vídeo do mundo vale absolutamente nada se ninguém apertar o play. Parece óbvio quando alguém fala, mas muita gente esquece disso. Eu, inclusive. Porque eu passava horas editando, horas ajustando detalhes, horas tentando deixar tudo perfeito. Mas eu dedicava poucos minutos ao título, poucos minutos à miniatura. Então, justamente as duas coisas que determinavam se alguém iria assistir ou não. E isso me fez perceber algo ainda maior. Muitos criadores tratam o título e thumbnail como acabamento, como se fosse a última etapa do processo, quando na verdade são a vitrine inteira. Tipo, pensa numa loja. Não importa se ela vende o melhor produto do planeta, se ninguém entra na loja, ninguém compra. E no YouTube acontece exatamente a mesma coisa. Naquele momento eu comecei a analisar meus vídeos antigos. Quanto mais eu analisava, mais erros encontrava. Meus títulos explicavam tudo e as miniaturas sem emoção. Ideias que não despertavam a curiosidade, vídeos que respondiam perguntas que ninguém estava fazendo. E pela primeira vez eu me perguntei, por que o YouTube não entrega meu vídeo? E comecei a me perguntar por que alguém clicaria nele. Essa simples mudança de pensamento me transformou. Porque quando você faz a pergunta certa,
comece a encontrar as melhores respostas. Então eu passei a observar outros criadores, não apenas os grandes, mas também qualquer pessoa que estivesse conseguindo resultados. Eu comecei a analisar títulos, miniaturas, aberturas, as retenção. Tava tentando entender o que fazia uma pessoa parar o que estava fazendo para assistir um vídeo. Então eu comecei a perceber uns padrões, tipo, os melhores criadores não vendiam apenas informação, eles vendiam curiosidade, criavam pergunta na cabeça das pessoas, faziam você querer descobrir o final. E foi quando eu entendi algo extremamente importante. As pessoas não clicam porque o vídeo é bom, elas clicam porque acreditam que o vídeo será interessante. Parece a mesma coisa, mas não é. Porque a qualidade e percepção são coisas diferentes. Você pode ter um vídeo incrível escondido atrás de uma apresentação fraca. E também pode ter um vídeo comum escondido atrás de uma apresentação excelente. E foi aí que minha visão sobre consistência começou a mudar. Porque durante muito tempo eu achei que a consistência significava apenas continuar postando e postando. E hoje eu vejo de outra forma. A consistência não é repetir, a consistência é evoluir. Existe uma frase que resume isso perfeitamente. A repetição sem correção não gera processo, ela gera hábito. E hábito sozinho não melhora o resultado. Cara, imagina um jogador de futebol treinando um chute errado todos os dias durante 5 anos da sua jornada. Ele vai ficar excelente chutar errado, porque repetir um erro não transforma o erro em acerto. E a mesma lógica vale para a criação de conteúdo. Você pode postar 100 vídeos, não põe 200 vídeos, 1000 vídeos, mas se não estiver aprendendo com eles, estará apenas acumulando tentativas. E isso foi algo difícil de aceitar, porque significa que o meu esforço sozinho não é suficiente. E ninguém gosta de ouvir isso. Todo mundo gosta da ideia que basta trabalhar duro, mas a realidade é um pouco mais complexa. O trabalhar duro importa, mas a capacidade de aprender importa ainda mais. Foi quando eu comecei a estudar meus próprios erros. Quando um vídeo meu fracassava, eu analisava. Quando um vídeo dava certo, eu analisava também. Porque aprender apenas com os erros é perder metade das lições. Os acertos também deixavam pistas. E aos poucos fui percebendo que criar conteúdo se parecia muito mais com um laboratório do que com uma fábrica. Você testa, observa, aprende, ajusta e tenta novamente. Cada vídeo vira um experimento, tipo, cada resultado uma informação. E cada informação pode ser usada para melhorar o próximo vídeo. Foi nesse momento que eu parei de enxergar números como julgamento. Sabe, eu comecei a enxergá-los como um feedback. Tipo, uma visualização não é apenas uma visualização. Um clique não é apenas um clique. Tudo aquilo conta uma história. Tudo aquilo está tentando te mostrar alguma coisa. E uma pergunta que eu tenho é: você está prestando atenção? Porque muitos criadores estão ocupados produzindo que nunca param para aprender. Isso cria uma armadilha perigosa. Existe uma sensação de progresso, mas você sente que está avançando porque está trabalhando. Mas a atividade não é apenas uma evolução. Existe uma enorme diferença entre duas coisas. E hoje eu continuo errando. Continuo publicando vídeos que não performam como eu gostaria. E continuo aprendendo. E também existe uma diferença enorme entre quem eu era no começo e quem eu sou agora. Antes eu publicava, hoje eu observo. Antes eu repetia, hoje eu ajusto. Antes eu procurava quantidade, hoje eu procuro entendimento. E talvez essa seja a maior lição que eu aprendi até agora. Canais grandes não nasceram grandes. Eles passaram por fases ruins, vídeos ruins, títulos ruins, miniaturas ruins. Ideias que,
fracassaram. E a diferença é que eles continuaram aprendendo, enquanto muita gente apenas continuou postando. E se existe uma mensagem que eu gostaria de deixar para qualquer pessoa que cria conteúdo é esta: não use a consistência como um piloto automático, sabe? Use a consistência como oportunidade de melhorar. Porque o objetivo não é fazer mais vídeos. O objetivo é fazer vídeos melhores. E quando você entende essa diferença, tudo muda. Talvez o seu próximo vídeo não seja perfeito. Talvez o próximo também não. Mas se cada vídeo te ensinar alguma coisa nova, você estará mais perto do resultado do que você imagina. E no final, talvez o crescimento não aconteça porque você postou mais. Talvez ele aconteça porque você aprendeu mais. Vídeo após vídeo, erro após erro, tentativa após tentativa. E é exatamente isso que eu pretendo continuar fazendo. Muito obrigado por assistir até aqui.